Olá pessoal, começando a nossa resenha semanal, resenha do Congresso Nacional, que vai procurar fazer um resumo da semana anterior e também a perspectiva do que vai acontecer durante a semana. Semana passada foi uma semana bastante intensa, bastante nervosa. Nós aprovamos, depois de muitas indas e vindas, toda a estrutura dos ministérios, que inclusive ministérios importantes corriam o risco de ser extintos, como das mulheres, dos povos originários, do trabalho, e cultura e outros, mas felizmente conseguimos aprovar. Aprovamos também nos últimos dias, lá na Câmara Federal e no Senado, a lei que trata da igualdade de salário entre homens e mulheres. Aprovamos o novo arcabouço fiscal, muito importante para que o país pudesse ter um plano de voo, e também instalamos as CPIs do MST, CPMI do dia 8 de janeiro, a CPI dos jogos de futebol, das apostas, a CPI das casas pernambucanas, das casas americanas, e já começou com muito trabalho. Hoje, nesse podcast, estreando aqui, nós estamos com a nossa deputada federal, Camila Jara, que é deputada eleita, jovem, foi a primeira vereadora eleita na capital, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a única, aliás, nossa vereadora lá. Depois, logo em seguida, saiu candidata a deputada federal, também a única deputada federal eleita por Mato Grosso do Sul, e que é membra da CPI do MST. Então, tudo bem? Prazer estar aqui, estreando. Já tive a oportunidade de verificar como você é uma deputada combativa, aguerrida, e eu queria, antes de começar, dar um ok para nós aqui, mas eu quero, antes de você começar a falar propriamente da CPI, do seu trabalho, eu queria apresentar só um videozinho que você já fez acontecer lá na Câmara Federal. Tudo bem? Tudo bem. Fala, galera. É muito bom estar aqui com vocês no PTcast e ufa, né? A gente pode respirar aliviado, porque depois dessa semana no Congresso, é bom poder vir aqui e contar e dizer para vocês que ocorreu tudo bem, salvamos a estrutura do Ministério e agora o Brasil já pode começar com tudo. É verdade. Vamos ouvir então um vídeo que a Camila fez e que teve uma grande repercussão no Brasil a partir dela ser membro do MST. Dei suco de uva do MST pro Ricardo Salles. Suco de uva orgânico, café e arroz da agricultura familiar. A senhora vai distribuir para os parlamentares aqui da comissão, para quem quiser. Para quem quiser, a gente pode experimentar como a gente consegue aliar a produção de alimentos saudáveis com incentivo para a agricultura familiar produzir cada vez mais. Então, Camila, o que você pensou em fazer esse vídeo? E fala um pouco da sua história rapidamente, mas o surgimento, a ideia do vídeo, porque às vezes mais do que palavras são gestos, né? E foi uma maneira de passar um recado muito claro ao pessoal da Bala, do Boi e da Bíblia, o BBB, do trabalho do MST, que é um trabalho também muito forte na alimentação orgânica, né, na alimentação saudável. E parabéns pela iniciativa. Conta para nós como que foi isso. Muito obrigada, Gilmar. Primeiro é importante falar que nós estamos juntos na CPI do MST, então tem todo um time de parlamentares do PT que está junto para tentar desvendar toda essa mística que criaram em torno do movimento de luta pela terra, e mais do que isso, essa CPI que a gente sabe que tem um intuito desde o começo, que é criminalizar a luta pela reforma agrária no país. Eu sou neta de assentados e venho do estado do Mato Grosso do Sul, que é um dos estados-chefes do agronegócio. E quando meus avós iniciaram no sítio,
Eu lembro que no início não tinha nem banheiro pra gente tomar banho no sítio. A gente tomava banho de caneco e tomava banho bem lá longe, porque era longe da casa, então era uma casinha de madeira onde a gente ia. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares lá do meu estado com bolsa. E eu estudei com algumas pessoas que tinham fazendas, que eram do grande agronegócio. E a gente ia para a fazenda nas férias em um certo período de avião para a fazenda dessas minhas amigas, né? Então a gente já via desigualdade ali. No sítio dos meus avós, que era da reforma agrária, a gente não tinha nem água encanada para ir para o banheiro. E na fazenda das minhas amigas a gente ia de avião. Tamanha a disfunção e a desigualdade que tinha. Então me incomodou muito quando se instalou a CPI do MST e mais do que isso, o discurso de que todo mundo que estava lá era vagabundo, que não produzia, que não queria trabalhar, quando a gente sabe lá na ponta que não é isso que acontece. Essas pessoas não têm estrutura nenhuma, essas pessoas lutam para sustentar suas famílias, não têm onde escoar a produção, não tem muitas vezes nem água para conseguir garantir que tem essa produção nos períodos de seca, por exemplo, e então a gente precisa mostrar que o MST está aí, é um movimento que luta para que essas famílias tenham comida para colocar na mesa, e mais do que isso, que a gente precisa, sim, fazer com que o agronegócio tenha um incentivo estatal para garantir o PIB forte, mas a gente precisa se preocupar em alimentar a população brasileira, e que a agricultura familiar pode fazer isso, e ela deve fazer isso. Não é normal a gente ter 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. E se a gente colocar o incentivo certo para a agricultura familiar, a gente consegue fazer, então, que a agricultura familiar supra a necessidade desses 33 milhões. E a gente já tem, com o incentivo certo, alguns exemplos de cooperativas do Movimento Sem Terra que deram certo. Então, a ideia é que nessa CPI a gente mostre que a agricultura familiar só não produz mais porque não tem o incentivo correto, não tem o financiamento correto, e esse financiamento ficou menor ainda nos governos do Bolsonaro, que juntou o financiamento da agricultura familiar junto com o Plano Safra, o que não sobrou nada, e ficou um campo completamente devastado. Então, a ideia foi mostrar que a agricultura familiar produz, que a agricultura familiar resiste, mesmo depois de todo o desmonte que a gente teve em relação a esses financiamentos para o pequeno produtor, e produz alimentos saudáveis, para que a gente consiga alimentar a população brasileira. Quer dizer, não há contradição entre o agronegócio e a agricultura familiar. No governo Lula passado, Dilma, isso era bastante visível, né? Não há contradição. Quer dizer, o agronegócio tem a sua estratégia, tem o seu financiamento, inclusive do Banco do Brasil, que é muito forte, são bilhões todo ano, tem os seus incentivos, inclusive para exportação, e a agricultura familiar tinha no governo Lula, no governo Dilma, um incentivo bastante grande, que diminuiu muito, quase que acabou no governo Bolsonaro, e que você está dizendo que não há essa contradição. E você acha que a CPI do MST, ela vai conseguir provar isso? Porque eu fiz parte da CPI do MST em 2009, eu era relator. Naquela oportunidade, digamos que a gente tinha uma situação mais confortável na composição dos membros da CPI. Não conseguimos barrar a CPI, ela foi instalada, mas a gente conseguiu depois um relatório que fosse um relatório realmente que colocava a importância do MST, da agricultura familiar no Brasil. A composição hoje, como que ela é? Como é que vocês estão vendo lá? Ou tem maioria nessa CPI? Como é que você vê o embate e a composição dessa CPI? A gente vê que a CPI que está instalada agora é diferente da de 2009, onde você era o relator. É uma CPI totalmente política. A minoria, o governo quase não, nós estamos em minoria lá, o governo quase não tem voz, a gente sequer consegue pautar as coisas. Então ela existe para querer antagonizar ainda mais o governo em relação ao agronegócio. Então, a gente entende que o MST provavelmente já vai sair condenado dessa CPI, e o nosso trabalho é mostrar que não, que a gente não precisa criar uma oposição entre um e outro, e tentar fazer com que a gente consiga mostrar a verdade sobre o que está, sobre os conflitos agrários no país, que é muito grande. Eu acho que com a CPI, da maneira que ela está colocada, o país perde. A gente concentra uma energia dos parlamentares que estão lá, fazendo esforços
gastando suas horas de trabalho para um circo e um palco para o bolsonarismo gravar vídeo e fazer recorte e lacrar na internet. Eu acho que eu não tô aqui para ver meus colegas lacrarem, você não tá aí para ver seus colegas lacrarem, a gente tá aqui para pautar os problemas sérios do Brasil e para então construir soluções a partir desses problemas. Infelizmente, o que foi dado foi um palco para eles lacrarem, e a gente não vê ninguém se preocupando com os problemas que a gente está enfrentando mesmo, e que o pequeno agricultor enfrenta lá na ponta. E ninguém quer fazer um debate sério. E quem perde com isso é o Brasil, quem perde com isso é o pequeno produtor, quem perde com isso é cada brasileiro e cada brasileira que podia ter um alimento mais barato na sua mesa se a gente realmente fizesse um debate profundo sobre como a gente pode fazer com que a alimentação no Brasil seja mais acessível para todo mundo. Quais as pessoas que vão ser ouvidas? Assim, já tem um plano de trabalho, foi aprovado um plano de trabalho, vão chamar os líderes do MST, membros do governo, como é que está o plano de trabalho dessa CPI? Existe uma perspectiva que eles chamem todas as pessoas do MST que estão dentro do governo, que foram nomeadas, e existe um trabalho para isso, mas eles estão fazendo as coisas muito em cima da hora. Tem acordos que são feitos e não são cumpridos. Na semana passada a gente ouviu o Ronaldo Caiado, por exemplo. E a gente não conseguia entrar em acordo nem sobre como ele iria responder a resposta das pessoas que estavam lá perguntando e fazendo perguntas para ele. Foi horrível. O nosso deputado Paulão, a sessão encerrou com o nosso deputado Paulão sendo ameaçado pelo Ronaldo Caiado. E a gente vê, então, que não existe perspectiva de diálogo. Teve uma diligência no interior de São Paulo, que foi avisada de última hora, não teve oportunidade praticamente do governo participar e as coisas estão sendo feitas no atropelo. O Ministério Público já entrou, inclusive, com um processo, porque tem mulheres que estão sendo silenciadas na CPI, não estão tendo direito à fala, e o que a gente está vendo... Mulheres deputadas. Mulheres deputadas, que não estão tendo direito à fala, estão tendo seus microfones cortados, e o Ministério Público notificou a Câmara sobre o fato de não estarem dando voz para mulheres parlamentares dentro da CPI. Nossa. Então é um completo autoritarismo. Agora, você falou que é uma CPI desnecessária, né? Não tem justificativa nenhuma de fazer essa CPI. Agora, nós temos duas CPIs lá na Câmara, uma inclusive eu participo, que é a CPI dos jogos, das apostas, do que nós ouvimos na semana passada o presidente do clube de futebol, e que ele foi o que denunciou essas apostas fraudulentas, inclusive com compra de jogadores. Ouvimos também o Ministério Público, e é uma CPI que não envolve governo, mas envolve a credibilidade dos jogos de futebol, que é uma paixão nacional de todo mundo, né? Todos os brasileiros e brasileiras, mas é uma CPI necessária para estancar. Não coloca em risco ainda, acho eu, os campeonatos, tanto da primeira divisão como da segunda divisão, e agora nós vamos começar a ouvir os jogadores, quem que está apostando, os intermediários, as casas de apostas, porque hoje você tem você assiste um jogo mesmo pela televisão, a quantidade de propaganda que tem desses bets é um negócio impressionante. E o governo brasileiro, a Fazenda, não recebe nenhum recurso para isso. Então, é uma CPI necessária. Quer dizer, CPI não é só para da oposição ou da situação. A CPI, às vezes, ela é importante para você, inclusive, apresentar propostas para a sociedade. A mesma coisa dia 8 de janeiro, a CPI do golpe, que no primeiro momento o governo até foi contra, depois foi favorável, que eu acho ela importante para você definir, né, e esclarecer quem realmente participou disso, punir, e ao mesmo tempo quem financiou essas CPIs. Então, por isso que há CPIs que elas são boas, que elas vêm para ajudar, para fortalecer o processo democrático, e CPIs que realmente, CPIs políticas, por isso que muitas vezes a gente fala que CPI é um instrumento da oposição, né? Quando você foi vereadora, você participou de algum processo de investigação nesse nível, lá na Câmara de Campo Grande, ou para você também é uma novidade essa coisa de participar de um processo de investigação, de apuração,
de buscar informação, inclusive para verificar o que está certo, o que está errado, com esse instrumento de CPI, que a CPI é um instrumento muito forte, né? Um instrumento que caça parlamentar, às vezes, dependendo do envolvimento. Você quebra sigilo fiscal, telefônico, bancário, né? Então, ela é muito poderosa, né? Então, você já participou de alguma CPI lá em Campo Grande? Não, eu estou estreando na CPI, que é um instrumento legítimo do Congresso para que a gente consiga apurar os fatos. Mas é importante destacar, Gilmar, que quando você está falando da CPI das apostas de futebol, você tem um objeto específico. Olha, houve uma denúncia, a gente está apurando para ver o que está acontecendo em relação às partidas de futebol, porque está colocando a credibilidade do jogo de futebol, que é uma paixão nacional, em risco. Então, você tem um objeto, você teve uma denúncia, você teve um crime ali. Diferente da CPI do MST, quando a gente está falando que é para investigar o MST. Tá, mas teve alguma denúncia? Teve alguma coisa? Então, eles não apresentaram esse objeto definido. Então, no começo teve até aquele questionamento. A gente vai ao STF porque eles não apresentaram o objeto. E aí eles estão tentando caçar o objeto agora. Para investigar a invasão de terra. Mas invasão de terra a gente tem desde a década de 80. Invasão por parte de quem? A gente vai investigar os garimpeiros que invadiram as terras dos indígenas? A gente vai investigar... Quem que a gente vai investigar? Porque no Brasil a gente tem grileiro que invade terra, a gente tem gente que invade terra à torta e à direita. E aí, como que vai ficar essa situação? Então é importante a gente dizer isso. E eu não tive a oportunidade de participar de uma CPI lá em Campo Grande, porque a base do prefeito era muito coesa. Eu acho que tinha 3 da oposição só. 3 da oposição de 29. Nunca que a gente ia conseguir instalar uma CPI. É impossível. Não ia dar muito conta. A base era bastante coesa lá. A CPI do MST, na verdade, é para criminalizar o MST, movimento social, querer tornar uma organização criminosa além da disputa política, a disputa de investigação, tem uma disputa também ideológica, uma disputa também de narrativa. Quando você abriu aqui falando da importância do MST, da importância da agricultura familiar, dos produtos que são produzidos, produtos orgânicos, inclusive, o MST é tido como uma das cooperativas que produz a maior quantidade de arroz orgânico da América Latina. Esses produtos, esses vídeos que você mostrou, que tem vários produtos, né, saudáveis. Então, tem uma disputa de narrativa também, né, de que o MST e o movimento social tem que ajudar, no sentido de que não é aquela coisa assim, só a reforma agrária que já seria o suficiente. Ela surgiu exatamente em função da luta pela reforma agrária, da luta para que as pessoas pudessem ter uma terra para plantar, mas também essa rede de solidariedade que tem o MST. Na pandemia, o MST, inclusive, eu vi matérias, reportagens do alimento, distribuição de alimentos, e sempre com esse viés do alimento saudável, a luta, inclusive, que eles têm do não agrotóxico, né? Então, isso é importante. Eu acho que na década de 80, quando o MST surgiu, a gente falava muito sobre a luta pela terra. E eu acho que agora a gente fala sobre condições de permanência no campo, e mais do que isso, a gente fala sobre um novo modelo de produção. O mundo está discutindo sobre isso. Então, a gente vê diversos assentamentos produzindo no modelo da agroecologia, que vai ao encontro do debate internacional sobre como produzir alimentos saudáveis e respeitar a nossa estrutura ambiental. Então, eu acho que o debate em torno do MST e dos movimentos de luta pela terra está menos do acesso à terra, porque é óbvio que a gente tem uma população que se concentra em cidades agora. Ninguém aqui não sabe fazer análise do contexto político, mas a gente também está dizendo sobre um novo modelo de produção, um novo modelo de produzir, e de produzir para garantir que as pessoas tenham acesso ao alimento. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse debate com a sociedade, porque quando a gente pega, sei lá, no Mato Grosso do Sul, eu acho que não, mas eu tenho uma amiga minha que veio lá do seu estado e ela cresceu a vida inteira em São Paulo. A primeira vez que ela foi ver uma vaca, ela tinha 14 anos de idade, estou falando sério.
A gente precisa falar para as pessoas de onde que vem o alimento delas. E a gente precisa dizer para as pessoas que existe uma maneira que a gente pode garantir alimentação, e a alimentação saudável em conjunto com o que o comércio exterior exige de nós, até para a gente conseguir financiamento. Então, as coisas não caminham em separados. E eu acho que essa CPI veio justamente para criar uma cortina de fumaça, igual o bolsonarismo sempre sabe fazer. Porque é melhor a gente ficar focando em bater no MST do que a gente explicar para a população por que a gasolina caiu agora. E durante os 6 anos que eles estiveram no governo, a gasolina não caiu e a gente ficou penalizando principalmente o motorista de Uber ou o caminhoneiro, que é a minha base, a base que sustentou o bolsonarismo durante muito tempo. É muito mais fácil a gente criminalizar o MST do que a gente explicar por que o preço da picanha tá mais barato no mercado agora e a gente penalizou a população que estava comendo osso até pouco tempo atrás. Então, eles precisam criar esses círculos para não falar que o país está voltando para os eixos e a gente precisa falar sobre essas conquistas. E se eles não falarem sobre isso, eles vão ter que falar sobre as nossas vitórias. E aí vai doer um pouquinho para eles, então eles precisam criar essas fumacinhas. Talvez seja por isso que eles são contra o PL da fake news, né? De querer continuar falando mentiras. Mas pior que isso, ou igual a isso, é também quando você vai assistir um jogo de futebol, você torce pro seu time. E já é ruim quando seu time perde, mas imagina quando seu time for roubado, ou quando um jogador do seu time ou do adversário usou a chamada mala preta, fez uma falta para ter um pênalti para prejudicar seu próprio time. Isso é muito ruim. Eu queria mostrar um vídeo que a produção aqui fez, de uma fala minha na CPI dos jogos, que também ilustra muito o país que a gente vive, né? De que passar limpo essas mentiras que muitas vezes acontecem em relação a fake news, em relação ao que falam do MST e também em relação às apostas que prejudicam muito o nosso futebol. O futebol é a paixão nacional, o futebol é o que unifica esse país. O futebol é onde geralmente não se discute a ideologia, mas se discute a paixão pelo time, a torcida, aquele momento de alegria do povo brasileiro e um momento de esporte e de cultura. Por isso que quando você tem pessoas que agem no sentido de burlar o resultado, essa paixão ela vai embora, se perde. Um time pode sair prejudicado, o outro pode sair prejudicado, mas o fato é que esse esporte não pode cair em descrédito aqui no Brasil. Então, essa é a CPI das apostas. E tem uma outra CPI, que é a CPI do golpe. É a CPMI, na verdade, a CPMI, que é do Congresso, o Senado e Câmara. Nós temos vídeo dessa CPI? De CPMI ou não? Vamos ver. Nós estamos em situação de guerra dentro. Quem manda aqui nessa porra? Bandeirinha, galera! Entramos! Campo de batalha. Regaçou tudo. Alguns caminhoneiros chegaram na tarde de ontem. Por não aceitarem o resultado das urnas, Bolsonaro e seus apoiadores começam a tramar o plano para fraudar o resultado final da eleição presidencial no Brasil. Hoje é um dia histórico, senador. Os extremistas bolsonaristas descortinam o terror. Toda a ira, toda a fúria desses invasores. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Então, o que nós estamos vendo hoje, e é o meu profundo desconforto em relação aos ministros da Suprema Corte. Ao longo de 11 horas, deputados, senadores, juristas, influenciadores, terroristas e até marqueteiros estrangeiros se juntaram com um único objetivo: achar um jeito de anular
à vontade da maioria dos brasileiros. Nós já temos a definição: eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o Brasil elegia um novo futuro, nós não podemos nos conformar com esse resultado. Confiando na impunidade, conspiradores planejavam como instalar o caos para manter o seu capitão no cargo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142. Levantem seu sofá, saiam para as ruas. Digo o seguinte: se precisar, Brasil, a gente acampa. Faremos de tudo o que for necessário. Esse é só um dos capítulos da trama que termina com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Na CPI das apostas, tem um cronograma, a ideia é ir até setembro, mais ou menos, né? Nós vamos começar a ouvir jogadores, como eu falei, os apostadores, inclusive gente do governo em relação à evasão de divisas, que o Brasil não recebe nenhum recurso dessas apostas. O CNPJ fica no exterior. A CPI do dia 8 de janeiro também é bastante polêmica, é difícil. Eu acho que o governo do PT, nós temos que fazer um esforço muito grande de trazer esses setores democráticos, quer dizer, isolar os golpistas, isolar aqueles bolsonaristas radicais e dar um basta nesses caras, que é muito difícil. E tem o seu cronograma, que também é uma CPI muito tumultuada. Eu acho que não é... Se a gente conseguir conduzir a CPMI, nós vamos ter um resultado bastante positivo. A CPI do MST, pela composição que eu estou vendo lá e pelas figuras que estão lá, ela é bastante difícil, né? O ideal é que ela não terminasse, assim, acabasse sem relatório, sem nada, pelo que eu estou vendo, porque efetivamente não existe maioria nessa CPI. Não, o relatório já está pronto. Então, a impressão é que é isso. Ela está pronta, ele está pronto desde o dia que começou. Já tem a conclusão, quer dizer, já sabe o que, né, organização criminosa, MST, exato. MTST... Pelas salas. Olha, Gilmar, assim, é simples. Eu acho que o absurdo ficou claro quando uma deputada citou que acho que a cidade de Goiânia era a cidade com maior concentração de renda do país e o que era feito para mudar essa situação. Veja bem, concentração de renda não é bom para nenhum governo em nenhum país do mundo porque diminui a capacidade de investimento na saúde, em educação e diminui a qualidade de vida do povo. É importante deixar isso claro. Quando ela citou esse dado e falou assim, o que é feito para a gente diminuir a concentração de renda? A maior parte da CPI, inclusive o presidente, o relator e o vice-presidente, eles começaram a rir. Tipo assim, riram na gargalhada. Como se fosse a coisa mais engraçada e começaram a bater palma. Tipo assim, parabéns, porque você tem a capital do seu estado e tem a maior concentração de renda do país. Então, o relatório já está pronto. A visão das pessoas que estão na mesa já diz muito sobre elas e diz sobre o caráter dessas pessoas, né? E o entendimento delas de capacidade de execução de política pública estatal, né? Porque para rir de um dado desse, enfim. Então, se eles quiserem já encerrar o circo deles amanhã, melhor pra gente que diminui a capacidade de alcance e de like que eles vão ganhar. Bom, Camila, obrigado por você ter vindo, tá estreando esse podcast, essa nossa resenha do Congresso toda semana, e um prazer muito grande estar aqui com você, essa deputada brilhante e combativa que você é. Continua assim. Obrigado. Muito obrigada. Sempre que quiserem me chamar, eu estou à disposição. Continuem acompanhando a gente no Congresso, acompanhem. E você é boa de rede, aliás, né? PT. Você é boa de rede, você trabalha muito essa questão da rede social, né? Nada. Gente, eu sou a pessoa mais analógica. Quem me conhece sabe, o pessoal manda bem. Acompanhe a gente pelas redes sociais e é isso, galera. Vamos falar sobre as atividades dos parlamentares do PT e vamos disputar esse campo de batalha aí que a gente precisa se difundir e precisa combater a narrativa bolsonarista.
Obrigado. É isso, pessoal. Essa é a estreia do nosso podcast. Nós vamos fazer toda semana o balanço da semana anterior e a perspectiva da semana seguinte. Essa semana é uma semana curta, tem um feriado, o Corpus Christi na quinta-feira. Tem a presença, vai ser mais online pelo aplicativo. As comissões temáticas não vão acontecer. CPIs, algumas vão ser instaladas, vão acontecer, vai ter o trabalho, vai ser online. Então, uma semana bastante curta. Creio eu que nós não vamos ter votações, pelo menos, com certeza, votações polêmicas, como foram na semana passada. E a gente volta a semana que vem com mais um podcast aqui do Partido dos Trabalhadores. Obrigado a todos e a todas.